Credibilidade. Seja bem-vindo ao Sena News, as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo você acompanha aqui pelo senatv.com.br, pelo nosso canal no YouTube Sena TV e pela nossa fanpage no Facebook também Sena TV. Seja bem-vindo, vamos acompanhar as principais notícias dessa semana. Olha, os policiais da Guarda Municipal de Natal foram chamados na tarde dessa segunda-feira por uma ocorrência no mínimo interessante, no mínimo estranha. Pois é, os administradores do cemitério de Ponta Negra chamaram os policiais porque tinham abandonado uma criança. Pois é, um menino de menos de 1 ano estava abandonado entre os túmulos no cemitério de Ponta Negra. A GM foi chamada, os policiais foram até o local. Os agentes da Guarda Municipal constataram que tinha uma criança, acionaram aí a polícia e foi resgatada essa criança. Os administradores, né, e os que trabalham no cemitério de Ponta Negra não sabem dizer como é que essa criança foi para lá ou quem abandonou a criança, mas ela já foi atendida, passa bem. Os policiais fizeram essa foto aí que você acompanha junto com a criança, né? Nesse caso aqui nós não estamos mostrando o rosto, mas são os policiais aí, esses heróis, tá? São da Guarda Municipal de Natal, parabéns pelo excelente trabalho. Alguns dizem que a mãe dessa criança tinha algum tipo de problema e abandonou a criança lá. É uma pena, nenhuma criança merece ser abandonada, não se sabe ainda quais são as causas. A delegacia de polícia de Ponta Negra, junto com a delegacia de proteção à criança, vão acompanhar o caso e saber aí o que foi que aconteceu e em que circunstâncias essa criança foi abandonada. Não obstante esse fato, no mínimo, como já disse, estranho e desumano, abandonar uma criança de menos de 1 ano num cemitério, né? Precisa abandonar as causas, mas aí os heróis da Guarda Municipal foram acionados e estavam presentes no momento correto para resgatar esse bebê aí que foi abandonado. Olha, mais uma notícia, mas muito ruim. Um casal, eles estavam de férias aqui em Natal, são 2 policiais da cidade de Santa Catarina, o Marcos Paulo e a Caroline. Ela tem 32 anos e ele tem 43, estavam de férias em Natal e foram comer uma pizza numa pizzaria lá no bairro de Parque das Dunas, em Natal. Chegaram 4 assaltantes, anunciaram o assalto, pegaram o dinheiro do caixa. O policial, né, o Marcos Paulo, reagiu e os assaltantes balearam os 2 e a policial catarinense, a Caroline Pletti, né, de 32 anos, faleceu com um tiro no peito e o Marcos Paulo está internado. Essa é a realidade da segurança pública do nosso estado, infelizmente. E não é de agora, né? De muito tempo que se fala sobre isso, muito tempo que a realidade da nossa segurança pública, todos os índices estão apontando para isso, todos os índices que relatam segurança pública. Natal já está entre as 50 cidades mais perigosas do mundo, não é nem do Brasil, mas do mundo. E no Brasil é a cidade mais perigosa, o maior número de homicídios no estado do Rio Grande do Norte, principalmente na cidade de Natal. É triste saber de uma situação dessa, principalmente as pessoas que dependem do turismo, as pessoas que vivem do turismo. A que ponto está chegando a segurança pública do nosso estado? E é um problema que não é só colocar a culpa nesse governo, não. Vem de muito tempo, vem de muito tempo mesmo, que a segurança pública do Rio Grande do Norte entrou em colapso, não consegue mais achar um rumo, nem um prumo,
E aí vem para Natal um casal de férias, morre. Turistas sendo assaltados. E mais que isso, não só os turistas, mas o povo da nossa cidade, do nosso estado, refém. Na cidade de Macaíba, uma moça vinha no último final de semana e vinha de carro, estava tendo um tiroteio, uma bala atingiu ela aqui, né, no ombro, quase que acontece uma fatalidade. Aconteceu uma bala perdida, onde a gente pensou, a gente só pensava em bala perdida quando a gente via a reportagem sobre o Rio de Janeiro. Agora não, é bala perdida no Rio Grande do Norte, Macaíba, Parnamirim, Natal, São Gonçalo. Aonde vai parar a segurança pública do nosso estado, do nosso estado tão querido, tão bonito, que beleza inigualável. Tem as praias, tem as belezas naturais, mas principalmente o povo do Rio Grande do Norte, um povo querido, povo hospitaleiro, povo trabalhador. E olha, infelizmente, a gente está ficando preso dentro de casa, os bandidos na rua, se matando entre eles, briga de facção, todo canto, e aí mais uma policial morta. E todo dia, como diz os mais antigos, se você pegar um jornal e dobrar o jornal e amassar o jornal, pinga sangue. De tanta violência, do grau de violência que acometeu o nosso estado, a nossa capital natal, a nossa cidade de Macaíba, a nossa cidade de Parnamirim, nossa cidade de São Gonçalo. E aí você encontra esse casal, um casal veio passar férias, e aí vai comer uma pizza. No mínimo estava fazendo foto, falando que Natal era bonito, e um assalto, e a moça morre com um tiro no peito. O esposo dela está no hospital. E ele, que veio passar férias na cidade, agora vai levar um caixão para casa com o corpo da sua esposa. Olha a que ponto nós chegamos. E os bandidos estão aí, nas ruas, estão aí agora fazendo briga de facção, em todo canto agora que a gente... na ponte, nessa última segunda-feira agora, à noite, aí você trabalha o dia todinho, aí na hora de ir para casa, você não pode, porque os bandidos estão se matando. Na ponte de Igapó ali, quase na chegada da ponte, ali, duas facções trocando tiro, o pessoal indo para casa, o congestionamento, parou tudo, carro voltando pela contramão, acidente, chama a polícia. Você sabe, lembra quando a gente via quando nós víamos essas imagens no Jornal Nacional, nos outros jornais, mostrando o Rio de Janeiro, o povo fazendo isso, e a gente achando que não chegava aqui? Pois é, chegou. Ontem a Ponte Velha parou, porque os bandidos estavam trocando tiro, e aí os motoristas voltando na contramão, gente desesperada, diz que era um desespero grande. Os vídeos que rolam aí nos grupos de WhatsApp, você sabia, os bandidos que estavam trocando tiro também estavam filmando. Olha, estamos aqui atirando em fulano, ciclano, beltrano. A que ponto chegou a segurança pública? A que ponto chegou? Isso é o colapso da segurança pública, mas que passa pela má gestão desse e de outros, né? Entidades que deveriam estar gerindo o município, o estado, a federação, e chegamos nessa situação. Pois é, os bandidos fecharam a ponte para trocar tiro entre eles, né? Mas passa isso é a falta de oportunidade, isso é a educação, isso é a falta de saúde. São essas coisas que vão maculando e vai chegando numa situação que fica insustentável, infelizmente insustentável. E apesar da gente ter gente boa, olha, tem gente muito boa, a sorte ainda é essa, tem muita gente boa, muita gente ainda que pensa para o bem e pensa para frente. Mas
ainda tem muita gente ruim, idiota, preconceituosa no meio do mundo. Pra você ter uma ideia, em São Paulo, agora no último sábado que passou, um rapaz negro, ele é negro, mas ele é estudante de relações internacionais e estava com uma diplomata. Eles vinham de um evento, aí passaram no Burger King, numa lanchonete, para comer. Aí quando você chega lá no Burger King, você faz, né? Você faz o seu pedido, quer um sanduíche tal, um milkshake, então, e eles fazem uma fichinha, pede seu nome e coloca na ficha, na nota fiscal. Pois é, o nome do rapaz colocado macaco. Chamaram o rapaz, só porque era negro, chamaram lá de macaco, os atendentes ficaram tirando brincadeira. Ele pegou a notinha dele lá, o fiscal viu lá, que estava escrito como macaco, saiu, não disse nada, porque a gente não se discute com um idiota, não se discute com um preconceituoso. Foi para a delegacia. E aí deu queixa-crime por injúria. Agora, um estudante de relações internacionais, uma diplomata, e mesmo assim bem vestido, mas é tratado com preconceito. Essa é a realidade, infelizmente. Infelizmente, agora no Brasil tem que ser o único lugar do mundo que não deveria existir preconceito. O único lugar do mundo não podia, porque nós somos uma mistura de portugueses com índios, com negros. Aqui no Rio Grande do Norte com holandeses. Essa mistura toda. Nós somos um pedacinho índio, um pedacinho negro, um pedacinho holandês, um pedacinho português. Alguns um pedacinho espanhol, alguns um pedacinho italiano. Aí vai ter preconceito como, gente? Não entra na cabeça que em pleno século XXI ainda possa ter preconceito no Brasil. Isso é no Burger King, que se manifestou dizendo que é contra, que vai apurar o caso e que é contra qualquer tipo de preconceito. Espero que a empresa Burger King demita o cara que fez isso, que agiu com preconceito, para que ele entenda o tamanho do que ele fez, né? E a empresa Burger King disse que não admite que seus funcionários ajam desse jeito, que vai apurar o caso, que é contra o preconceito. Mas infelizmente só notícia ruim, né? Mas bom, passando para frente, né? A Polícia Rodoviária Federal vai começar agora na 0 hora dessa quinta-feira a operação, né? A Operação Semana Santa, aqui principalmente nas BR 101, 304, 226, 427 e 406, aqui no Rio Grande do Norte, né? Se aumentar do efetivo, vão fazer barreiras, vão principalmente para prevenir acidentes, para prevenir contra motorista que esteja dirigindo embriagado, fazer a operação padrão, né? Como sempre faz na Operação Carnaval, Operação Semana Santa. A polícia informa que vai estar reforçando seu efetivo e principalmente reforçando o monitoramento de todas as rodovias, né, das BRs aí, como já disse, a 101, 304, 226, 427 e 406. Começa agora a Operação Semana Santa às 0 horas da quinta-feira e termina às 23h59 do próximo domingo. Pois é, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida com mais informações. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Conecte Telecom, o seu provedor de internet. GTEC Máquinas e Acessórios, locação de máquinas, peças e serviço. O fone é 3271-3050, 3271-3050. Organização Gilvan, fica ali pertinho de você, próximo à delegacia de Macaí.
E atenção, proprietário de caminhões, caminhonetes e Fiat Uno. A GM Molas dispõe de serviços em suspensão e freios em geral, com mecânicos especializados. A GM Molas cobre qualquer orçamento e aceita-se cartões Visa, Mastercard e Hipercar. Fone Zap 999 80 80 77. GM Molas Macaíba, RN 160, próximo ao Parque São José. Uma organização Geraldo Mola. A Ótica Cruzeiro do Sul continua com o melhor atendimento da cidade. Lá você conta com muito mais facilidades. Menor preço, crediário próprio, entrega em domicílio, com 1 ano de garantia. Aceitamos todos os cartões de crédito e ainda lhe oferecemos muitas outras vantagens que você só encontra na Ótica Cruzeiro do Sul. Rua de Sete Rosado, 22A, por trás do Centro Comercial Pinheiro Borges, no centro de Macaíba. Telefones 98703-0684, 99223-4755. A E-Split, uma empresa especializada em instalação, manutenção e projeto de ar-condicionado. Na hora de instalar seu ar, procure nossa equipe. A E-Split. Fone 99124-1252. O seu jornal preferido, agora com distribuição gratuita nas manhãs de segunda a sexta, com nossas promotoras nos principais cruzamentos da cidade ou nos mais de 200 pontos em Natal e região metropolitana. É diferente, é grátis, é o seu jornal. Acesse nosso portal em agorarn.com.br e curta. Agora RN no Facebook e Instagram. Agora RN. Informação com credibilidade. Pois é, estamos de volta aqui com o Sena News, atualizando você do que está acontecendo no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, viu? Olha, falar em Rio Grande do Norte, aqui na nossa cidade de Macaíba, hoje foi feito o vereador Silvan, foi lá no Pé do Galo, contou uma história muito interessante pra gente, que é o seguinte, você acompanha aí algumas imagens que eles estão tentando mover aí uma adutora para chegar a água lá no Pé do Galo. Agora tem uma coisa interessante, o Pé do Galo é uma das maiores reservas de água que tem, sai em média assim, por alto, uns 200 caminhões pipa do Pé do Galo todos os dias para abastecer fábricas, para abastecer muitos lugares do Rio Grande do Norte. A questão aí é que é o seguinte, o Pé do Galo fornece água para todo mundo, mas não tem água para os moradores do Pé do Galo. Não, mas é verdade, olha, fornece água. Imagina aí, 200 caminhão-pipa saindo com água. Água a perder de vista. Aí, não tem água para os moradores do Pé do Galo. Por que funciona isso? O IGARN, que é o Instituto de Águas do Rio Grande do Norte, ele tem, olha, o IGARN é o gestor, né, da água. Ele que libera as outorgas para poços artesianos, que libera toda essa parte é liberada pelo IGARN. Só que o IGARN demora para vir. Aí ali no Pé do Galo, por exemplo, tem um monte de gente que tem outorga e tem outros que não tem outorga. Ou então o cara tirou outorga para 2 poços, para 4 poços, e aí tem lá 30, 40, porque pelo que eu entendi, só numa conversa, faz tempo que ninguém do IGARN pisa no Pé do Galo. Aí o pessoal vai lá fazendo o poço e vai tirando água e vai vendendo água. Nada contra quem vende a água ali, quem tem sua outorga, quem está fazendo disso um negócio. Não tenho nada contra, inclusive tem que gerar renda e emprego e tudo mais, sem problema. A questão não é contra a outorga, a questão tem outorga para 2 poços, furou 30. Aí tempo que o IGARN não vem lá. Aí o poço que é da comunidade lá do Pé do Galo, que foi feito pela própria comunidade, e depois esse poço foi cedido para a KR, para que a KR pudesse distribuir água para os moradores do Pé do Galo, não consegue retirar água, não consegue. O vereador Silvão fez um pedido, fez um requerimento, para que a adutora que passa lá perto do Pé do Galo, eles possam abrir uma conexão para trazer água para o Pé do Galo, que já tem água, que manda água para o Rio Grande do Norte todinho,
200 caminhões de água de caminhão-pipa por dia, mas não tem água para a própria comunidade. São as disparidades que não tem tamanho. Então o pessoal aí do Igarne, vem aqui no Pé do Galo, dá uma olhadinha na situação, veja aí as outorgas que foram emitidas, se o cara recebeu lá outorga para 2 postos e tem 4 no terreno dele, ou quem está com outorga vencida, ou quem não pode vender, ou quem está irregular, para acertar a situação, porque a água é um bem mais precioso do que ouro, porque o caba vive sem um anel de ouro, mas não vive sem água, para beber, para tomar banho, para tudo. E a comunidade do Pé do Galo não pode ser penalizada por causa disso. Então aí um alerta, um pedido ao Igarne, que vá lá, dê uma visita lá no Pé do Galo, olhe a situação, veja o que está acontecendo, não é? E aí parabéns aí ao vereador Silvan, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo pedido, ele estava acompanhando lá as obras, e tem que ser emergencial, não vai deixar o povo do Pé do Galo sem sem água, né? Sem água. Essa semana é o aniversário do vereador Gelson Lima, vereador aí, fazendo da cidade de Macaíba, gente boa demais, um lutador, um batalhador, e nós aqui da Cena TV também mandando um grande abraço pelo aniversário do nosso querido vereador Gelson Lima. Estamos esperando o senhor aqui, para o senhor dar uma entrevista, o senhor falar sobre como é que está sendo aí a sua gestão na Câmara Municipal, para a gente falar também sobre os problemas, para a gente cobrar do senhor também. O senhor está lá para cobrar a prefeitura e a gente está aqui e quer saber do senhor, o que é que o senhor cobrou, o que é que o senhor não cobrou, como é que está sendo, quais são os seus planos. Queremos ouvir o senhor, vereador Gelson Lima, está aí feito o convite, mas antes de mais nada, parabéns pelo seu aniversário, que o senhor continue nessa luta, nessa batalha. Já que a gente começou e está falando de política, né? Essa semana também vem a cidade de Macaíba, o governador Robson Farias, que vem assinar uma ordem de serviço para uma UTI aqui em Macaíba. Tá? Ele vai vir essa semana, nós vamos fazer uma matéria, acompanhar aí a visita do governador, a assinatura dessa ordem de serviço, nós vamos fazer uma matéria completa para você. Continuando em política, segundo informações aí importantes, que o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, já está tudo pronto para ele renunciar à prefeitura de Natal e concorrer ao governo do estado, né? Você sabe, o prazo é agora até 7 de abril para quem tem cargo público e vai concorrer, né? Quem é ministros, secretários, que vai concorrer a cargos, precisa se descompatibilizar, que é o que a gente fala, e quem está no executivo, que vai concorrer a outro cargo ou para o legislativo, tem que se descompatibilizar ou renunciar, que é o caso de Carlos Eduardo Alves, que segundo informações constam, né, da assessoria mais próxima, já estaria pronto para renunciar aí no próximo dia 7 de abril, né, e concorrer ao governo do estado. E Álvaro Dias então assume a prefeitura de Natal, fica prefeito aí pelos próximos 2 anos, né? E nós vamos mandar aí ficar acompanhando, né, mais gente que tem se colocado à disposição. Até a semana que vem, até o dia 7 de abril, se desenha melhor o quadro político, tanto no cenário estadual, né, quanto no cenário nacional. Diversas candidaturas já foram colocadas, pré-candidaturas, e até a semana que vem a gente vai poder ter um cenário mais nítido sobre quem são de fato os pré-candidatos, não só ao governo do estado, mas ao Senado, né? E mais informações de política que você acompanha aqui na Cena TV. Vamos a um rápido intervalo comercial, nós voltamos logo mais com mais informações. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.
Conecte Telecom, o seu provedor de internet. GTEC Máquinas e Acessórios, locação de máquinas, peças e serviço. O fone é 3271-3050, 3271-3050. Organização Gilvan, fica ali pertinho de você, próximo à delegacia de Macaí. E atenção, proprietário de caminhões, caminhonetes e Fiat Uno. A GM Molas dispõe de serviços em suspensão e freios em geral, com mecânicos especializados. A GM Molas cobre qualquer orçamento e aceita-se cartões Visa, Mastercard e Hipercar. Fone Zap 999 80 80 77. GM Molas Macaíba, RN 160, próximo ao Parque São José. Uma organização Geraldo Mola. A Ótica Cruzeiro do Sul continua com o melhor atendimento da cidade. Lá você conta com muito mais facilidades. Menor preço, crediário próprio, entrega em domicílio, com 1 ano de garantia. Aceitamos todos os cartões de crédito e ainda lhe oferecemos muitas outras vantagens que você só encontra na Ótica Cruzeiro do Sul. Rua de Sete Rosado, 22A, por trás do Centro Comercial Pinheiro Borges, no centro de Macaíba. Telefones 98703-0684, 99223-4755. A E-Split, uma empresa especializada em instalação, manutenção e projeto de ar-condicionado. Na hora de instalar seu ar, procure nossa equipe. A E-Split, fone 99124-1252. O seu jornal preferido, agora com distribuição gratuita nas manhãs de segunda a sexta, com nossas promotoras nos principais cruzamentos da cidade ou nos mais de 200 pontos em Natal e região metropolitana. É diferente, é grátis, é o seu jornal. Acesse nosso portal em agorarn.com.br e curta Agora RN no Facebook e Instagram. Agora RN. Informação com credibilidade. Estamos de volta com o Sena News, passando informações para você do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, né? Olha, essa semana o TRF4, o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, julgou os embargos de declaração, né, do presidente Lula, o ex-presidente Lula, que teve os seus embargos aí julgados. A turma, o desembargador não aceitou, né? O desembargador relator não aceitou os embargos, porque na verdade esses embargos, que a gente chama embargos de declaração, né, eles não mudam a sentença, eles apenas esclarecem pontos que ficaram ou obscuros ou não entendidos pela defesa, mas ele não muda o cenário do presidente Lula, mas muda nesse ponto aí o trâmite, né? Nesse caso, Lula, segundo, já poderia ser preso. Mas como semana passada o Supremo Tribunal Federal deu um habeas corpus a Lula até o dia 4 de abril, quando volta a ser julgado, né, o habeas corpus definitivo, então ele tem esse salvo-conduto. Mesmo assim, Lula não seria preso de imediato, naturalmente, né? Nesta terça-feira, o TRF4 já publicou o acórdão da decisão, mas tem 12 dias ainda para a defesa do ex-presidente Lula recorrer, que a gente chama os embargos dos embargos. Mas o TRF4 de Porto Alegre tem por tradição não aceitar esse tipo de embargo, porque eles acham que é só protelação. E aí depois a defesa ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. O fato é que politicamente, a partir do momento do julgamento desses embargos, os embargos de declaração, o ex-presidente Lula já foi considerado inelegível, segundo a lei da ficha limpa, que ele mesmo sancionou quando era presidente, uma lei de iniciativa popular. A questão é, o presidente vai recorrer, o presidente será candidato, não será candidato. Não se passa ainda pela questão
da prisão, segundo o entendimento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É impossível hoje dizer qual será a decisão dos ministros, se vai poder prender em segunda instância, não vai poder prender. É impossível prever, porque tudo pode acontecer no Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que nós estamos diante do maior líder político, né, que nós temos na atualidade, como também uma rejeição muito grande. Aí o Brasil está se dividindo, né, entre os de direita, os de esquerda. Enquanto estiver no campo das ideias, né, ainda está muito bom, cada um defendendo o seu ponto de vista. O problema é se chegar num patamar maior, que é o que ninguém espera. Espera-se sim que o ex-presidente Lula possa ter aí, né, principalmente a sua integridade física não ameaçada, né, já que o presidente esteve aí no Rio Grande do Sul, fez a sua caravana pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina e foi recebido pedrada e ovada até onde deu, né? O clima, os ânimos estão muito alterados nessa cena política e polarizado aí de certa forma. Agora, como ele foi considerado inelegível, que foi publicado o acordo, mas a defesa pode ainda recorrer da situação e também recorrer da sentença nas outras esferas, mas no dia 4 de abril é quando, de fato, o presidente Lula vai saber da decisão, se ele tem o habeas corpus ou não tem. Se o Supremo Tribunal Federal negar o habeas corpus do presidente Lula, aí ele poderia ser preso. Ele foi condenado a 12 anos e 9 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. É de se lembrar também que o presidente é um senhor de mais de 70 anos e não se sabe ainda como ficaria essa situação caso Lula fosse preso. Ficaria preso em Curitiba, tem direito, ele oficialmente não teria direito a cela especial, mas trata-se de um ex-presidente, de um senhor de idade. Não se sabe ainda como será o trâmite dessa situação e como também ficariam os ânimos, não só do pessoal de esquerda, como do pessoal de direita, caso isso acontecesse. O fato é que, politicamente, Lula continua aí, né, sendo esse grande líder, seja para um lado ou para o outro, tá? Quem concedeu uma entrevista, né, a primeira entrevista para uma TV foi o juiz Sérgio Moro, que é o grande contraponto aí de Lula. Embora o juiz seja de uma conduta mais discreta e se manifeste apenas nos autos, como se diz na linguagem jurídica, mas o fato é que o juiz Sérgio Moro participou do programa Roda Viva da TV Cultura, nessa última segunda-feira à noite, um programa que bateu todos os índices de audiência. Sérgio Moro foi muito incisivo nas suas respostas, se ateve sim, não entrou em nenhum detalhe de mérito da questão Lava Jato, do próprio presidente Lula, fez uma entrevista muito coerente, defendeu sim alguns pontos de vista, como por exemplo a prisão em segunda instância, né? Defendeu lá, colocou os seus posicionamentos e, claro, como sempre, tanto no caso do ex-presidente Lula, né, que tem o povo contra e o povo a favor, o juiz Sérgio Moro ontem, na chegada da TV Cultura, também enfrentou protestos de gente contra, né, e também muita gente lá oferecendo apoio ao juiz Sérgio Moro. Pois é, política do Brasil, em ano de eleição, todo mundo com os ânimos à flor da pele. Ora, eu queria voltar num assunto muito importante, principalmente para você que mora em Macaíba, no Rio Grande do Norte e região. Você sabia que o Banco do Brasil está promovendo a renegociação de dívida para quem é mutuário aí da casa própria, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida 2 e 3. O 2 e 3 é aquele que paga uma parcela acima de R$300, mais ou menos, tá? Você que tem dívida por mais de 2 meses, 3 meses, passa lá no Banco do Brasil, que eles estão dispostos a renegociar a dívida para que você não perca o seu bem. Vamos acompanhar a matéria. O Banco do Brasil abriu uma linha especial para renegociação de dívidas para quem está em atraso com a casa própria. Essa linha de negociação já está aberta e nós vamos conversar com o gerente geral e o gerente de relacionamento para saber um pouco mais sobre essa oportunidade. Queria que o senhor fizesse um convite aos mutuários que estão em débito com o Banco do Brasil para que eles procurem a agência para renegociar suas dívidas. Gostaria de convidar, né, nossos clientes, aqueles que estão
passando alguma dificuldade financeira, que deixaram atrasar as suas prestações. Aquele público-alvo, o nosso público-alvo é aquele do Minha Casa Minha Vida, aquelas pessoas do plano 2, 3, ou seja, que pagam na faixa de R$400. Não é o público-alvo do Minha Casa Minha Vida 1, que pagam em torno de R$50 mensais. Esse não, a gente não está negociando agora. A campanha é exclusivamente para as pessoas do plano Minha Casa Minha Vida 2 e 3, naquela faixa de R$400. Você está ali com sua segunda, terceira parcela em atraso, vem ao Banco do Brasil, a gente está buscando fazer uma negociação com você, mantenha seu bem para a gente não enviar para cartório. A gente tem o maior interesse que você permaneça com o seu bem que você adquiriu, ok? Vem aqui no Banco do Brasil que a gente vai negociar com você. Eu estou aqui com o Emanuel Fernandes, ele é gerente de relacionamento aqui no Banco do Brasil. Emanuel, já começo com uma pergunta seguinte: o mutuário, ele já está em atraso, já está com 90 dias, só que ele fica com medo de vir ao banco. Certo. Qual é o primeiro conselho que você dá? Como é que supera esse medo? Não, em primeiro lugar, ele não deve ter medo, né? Pelo contrário, ele tem que procurar nossa agência, né? Comparecer aqui na agência portando os documentos pessoais de identificação, né? Os básicos, identidade, CPF, comprovante de residência, e aí verificar em que situação se encontra a dívida dele no momento, né? Aqui na agência a gente trabalha com duas formas. A primeira, que é aquela dívida em que o cliente ele ainda se encontra com 60 dias de inadimplência, né? Que aí esse aí a gente trata na questão de resolver a situação antes que vá para a terceirizada, né? E aí a gente também tem a outra situação, que é aquele que já está com mais de 90 dias em inadimplência, né? Que essa outra aí sim, a maioria das vezes já se encontra numa terceirizada já passível de ajuizamento, que hoje em dia essa forma de ajuizamento ela está sendo automática, então o processo ele é muito rápido. O gerente geral Robson falou sobre esse procedimento de cartório, eu queria que você explicasse mais. Já não passa por vocês, vai direto para o cartório? Hoje em dia o que acontece? Até 30 dias de inadimplência, o sistema ele fica tentando fazer o débito dessa parcela que está em atraso automático na conta corrente do cliente, certo? E, consequentemente, temos funcionários para ligar para os clientes informando, porque às vezes o cliente ele não tem a praticidade de ficar olhando seu extrato diariamente. Então a gente liga informando que aquele valor está em aberto para regularização. Após 60 dias, o sistema automaticamente ele já acende um alerta e já direciona para a terceirizada. Aí uma empresa terceirizada fica ligando, cobrando o cliente. E ao somar 3 parcelas consecutivas, aí sim, aí já vai para o cartório, para a fase de ajuizamento, que é a notificação judicial, certo? Extrajudicial, na verdade. Extrajudicial. E aí, voltando, primeiro, quem está com o cadastro desatualizado e está vendo essa matéria agora? Isso é muito importante, né? O primeiro passo, como eu falei, é apresentar os documentos básicos, identidade, comprovante de residência, CPF, originais, e se caso não for autônomo, se for empregado formal, trazer o último contra-cheque junto com a carteira de trabalho, certo? E comparecer aqui à agência para ver sua situação. A agência está hoje com foco nessa situação, então estamos de portas abertas, temos funcionários exclusivos para isso, entendeu? Então pode nos procurar que a melhor forma de regularizar a situação é procurando o banco. Essa renegociação é possível a partir de que parcela? De quantas parcelas em atraso? A renegociação, a gente sempre fala que ela deve ser utilizada em último caso. Primeiro a gente verifica a situação que se encontra, se possível a regularização imediata. Caso não aconteça a regularização imediata, aí a gente, em casos específicos, a gente consegue a renegociação. Em alguns casos de renegociação, consegue-se até sem entrada mesmo, certo? Agora, isso são casos pontuais, tem que se verificar caso a caso. Mas, normalmente, a renegociação é uma prática que está disponível para a maioria dos mutuários. Agora, o banco está abrindo essa oportunidade de renegociação para retirar, para aliviar a questão do mutuário. Vocês dão algum tipo de desconto nessa renegociação? Tem juros, tem custos processuais? Isso, na verdade, não tem custos processuais, ela é apenas a gente fala que é um ACP, que é uma alteração de contrato pactuado, né? E nisso aí não há custo para o mutuário nenhum, pelo contrário, em alguns casos a taxa ela é a mesma taxa que foi contratada na época do financiamento, uma taxa subsidiada, né? E em alguns casos consegue até reduzir o valor que ele paga, o valor da parcela. Por quê? Porque ele faz uma repactuação. Ele volta para o prazo inicial, pega esse saldo devedor que está em aberto
e joga dentro desse valor, dentro desse prazo que vai ser a nova renegociação. Então, em alguns casos, lembrando, não é em todos, é casos pontuais, consegue até o valor ficar um pouco menor do que o valor que estava inadimplente, de parcela no caso, né? Agora, eu chamo a atenção que essa renegociação, essa campanha que o banco está fazendo, ela é para os Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, tá? Não é para aquele faixa 1, que é aquele valor, aquela casa que foi feita através da parceria com a prefeitura, né? Que é a baixa renda, que paga R$25, R$50. Não é para esses casos. A renegociação é para os casos do faixa 2 e 3, que é aquela prestação de R$400, R$450. Aí, nesses casos, sim, se aplica a renegociação. Vocês iniciaram esse processo de renegociação há alguns dias, ele tem um prazo para terminar, para os mutuários procurarem o banco? É assim, no momento se encontra em aberto. Não posso lhe informar o prazo até quando vai acontecer isso. No momento está em aberto. Agora, não podemos garantir que sempre vai estar nessa situação. Então, alertamos os mutuários, alertamos aos clientes que compareçam o quanto antes, né, para aproveitar essa oportunidade. Quem não aproveitar essa oportunidade, quais são as consequências para o mutuário que passar muito tempo com as dívidas e com as parcelas em atraso? É a questão do ajuizamento, como eu te falei, né? Como o ajuizamento hoje está no processo muito mais rápido, porque hoje o imóvel ele não fica como hipoteca, ele fica alienado, né? Então o processo de retomada do bem é muito mais rápido. Então, por consequência, vai acontecer a questão do ajuizamento e posteriormente o imóvel pode ir a leilão. Ele tem algum tipo de comunicação anterior que o banco faz ou esse processo é direto com o juízo? Não, ele tem as notificações, como eu te falei, são feitas notificações. O banco sempre ele tenta entrar em contato, né? Procura o contato porque a melhor situação é resolver, né? Colocar em dias. Mas isso é um trâmite. Então, sempre há as notificações para que o cliente depois não seja pego de surpresa. Sempre ele vai ser avisado do processo como está acontecendo. Qual é o conselho, então, para o pessoal procurar o banco o mais rápido possível? Além dos documentos básicos, ele precisa trazer alguma documentação da casa, boletos? A documentação da casa não, porque ela consta no dossiê do cliente, certo? Então, lá tem as informações. O que realmente é necessário são os documentos originais do proprietário, né? Repetindo, identidade, CPF, comprovante de residência, né? E para quem tem emprego formal, o último contra-cheque junto com a carteira de trabalho e comparecer à agência o quanto antes, né? A agência se encontra de portas abertas para a gente verificar como está a situação e, se possível, fazer a renegociação. Emanuel, tem algum número de telefone ou o mutuário precisa vir pessoalmente à agência? Tem o telefone, entretanto, como é algo que são informações dentro do sigilo bancário, muitas das informações a gente não pode fornecer por telefone. Então, a orientação realmente é que o cliente compareça à agência. Mas tem o telefone aqui da agência, que é o 3271-1430, que aí pode pegar outras informações também aqui com a gente. Qual o horário de atendimento aqui específico? Tem um horário específico para esse mutuário ou no horário do expediente bancário? Aqui em Macaíba o horário é das 10 horas às 15 horas, né? No horário de Brasília. Okay, muito obrigado, Emanuel. Pois é, olha, você que tem dívida aí no Banco do Brasil, rapaz, o cara demora para comprar sua casa própria, seu apartamentozinho, não pode bobear não pode perder não. Tá com dívida, tá com atraso, meu amigo, melhor do que você esconder aí lá, olhar pro gerente, você viu que eles são feios, mas não são bicho, né? Pois vá lá, converse, faça lá um acerto, tira o juro. O importante é você não perder sua casa própria. Não existe coisa melhor que você sair do trabalho cansado, ir para o que é seu, estar debaixo do que é seu. Então essa é uma dica, nós fizemos essa matéria já há algum tempo e o nosso gerente lá do Banco do Brasil reforçou que continua aí com esse plano de renegociação de dívidas. Olha, antes da gente falar, só mandar um recado, para a gente que vive, né, que está trabalhando aqui com internet, foi lançada no Netflix essa semana, né, a série O Mecanismo, né, que é inspirado na Lava Jato e está causando um furdunço maior do mundo na internet. O pessoal que defende aí a Operação Lava Jato, que defende o combate à corrupção, que defende essas questões, o pessoal gostou, principalmente
da série, né, que foi liberado pela Netflix, mas o pessoal de esquerda, o pessoal do PT aí, só não gostou não. Inclusive abriram aí uma campanha para que as pessoas cancelem, né, os petistas, o pessoal de esquerda cancele a sua conta aí no Netflix. A ex-presidente Dilma Rousseff, né, colocou, né, se posicionou dizendo: a Netflix não está sabendo onde se meteu. Pois é, a presidente Dilma aí ameaçando a Netflix, uma empresa mundial, né, por causa da série O Mecanismo. De fato, é preciso entender que é uma obra de ficção. É uma obra de ficção, né? Não é uma obra não é a realidade dos fatos exatamente como aconteceu, uma obra de ficção, e cada autor, cada roteirista apresenta aí o seu ponto de vista, né? Mas o pessoal do PT, principalmente o pessoal das esquerdas, estão extremamente incomodados. O cantor, né, Chico César, mostrou uma foto, publicou no seu Twitter que cancelou sua conta na Netflix, pedindo para que o pessoal de esquerda, o pessoal do PT, o pessoal mais ligado ao comunismo, que tire aí que disfarça, né, a sua conta na Netflix. E o pessoal de direita incentivando um chargista, né, fazendo um comentário, disse que é o seguinte: olha, o pessoal de esquerda montou aí em várias universidades, né, a matéria livre, né, o curso livre, o golpe de 2016. E disse que o pessoal de direito, como tem mais dinheiro, fez uma série no Netflix, O Mecanismo, né? E são os contrapontos. Esse comentário é apenas para a gente desopilar um pouco da política. As pessoas parecem que estão pegando em armas. É irmão contra irmão, parente brigando com parente. Diz que no grupo de família agora é o pessoal saindo, se degladiando. Gente, a política não pode destruir as nossas relações interpessoais. A política não pode separar as pessoas. É a mesma coisa em termos de futebol. Política é ideologia. Tem gente que tem mais ideologia de esquerda, de centro-esquerda. Tem gente que tem ideologia de direita, de centro-direita. Tem gente que é extrema-esquerda, tem gente que é extrema-direita. E nós precisamos respeitar o ponto de vista. É ninguém atacar ninguém. Claro que o brasileiro adora fazer uma brincadeira, adora fazer uma piadinha. E é possível se fazer, desde que respeite o limite do outro, e que quem faz brincadeira e quem bate também aceite levar uma brincadeira também, e assim vai todo mundo começando a se entender politicamente. É um ano de eleição, minha gente, mas a gente não pode perder as nossas amizades, principalmente por causa de política. Meu diretor está mandando eu ir embora, viu? Então vou mandar um abraço para o meu amigo Jorge, que já chegou para o Macaíba em Debate, que você assiste e acompanha ao vivo pela Cena TV, logo mais. E nós continuamos aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento no nosso plantão ou dentro da nossa programação. Tenham todos um excelente dia e continue acompanhando a cenatv.com.br. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala,